Marquem isso que eu vou falar aí, marquem o número aí, ó. Marca aí, ó. Escreve você que está no vídeo aí, ó. Anota aí direitinho, né? O pessoal fala muito da crise. E eu vou falar para vocês que não tem crise não. Nenhuma. Absolutamente não existe crise. Sabiam disso? Sim. Não tem crise. O Brasil tem hoje 13 milhões, 14 milhões de pessoas, pelas estatísticas, sem emprego, correto? Isso é bom ou ruim? Por que ruim? Porque são 14 milhões de pessoas sem consumir, correto? Isso é ruim. O Brasil tem 90 milhões de pessoas empregadas hoje. 90. Isso é bom ou ruim? Numa balança, o que pesa mais? 14 ou 90? 90. E se eu falar que o Brasil tem 32 milhões de aposentados com renda todos os meses? Não importando o valor, se é muito ou pouco. Tenho certeza que pelo menos um chuveirinho ele consegue comprar. Certo? 90 milhões mais 32 dá quanto? 120 milhões. E o Brasil tem 40 milhões de empreendedores. Quantos milhões? 160 milhões. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você lê jornal, ouve rádio, notícia, conversa com os amigos. Quantas vezes vocês colocaram esse tema na mesa? Quantas vezes vocês falaram do problema, que é a mão de obra sem trabalho? E quantas vezes vocês falaram de 160 milhões de pessoas com renda para consumir? Quantas vezes? Cadê a crise? Tem muita empresa mirando o lugar errado. Está mirando os 14. Ué, não vai vender mesmo. E se o cara mudar o alvo? Agora eu vou para o 160. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, correto? Qual a porcentagem do PIB brasileiro, de São Paulo no PIB brasileiro? Quanto? 33%. Do PIB comercial brasileiro, 30%. Então veja só, nós estamos aonde? São Paulo. O Brasil hoje é a 9ª maior economia do mundo. 9ª. Com tudo que está acontecendo. Não importa o que esteja acontecendo. 9ª. Um exemplo simples. Você vai num banco e pega uma senha. Tem 200. Você pega o número 9. É bom ou ruim? Hã? Não é bom? Sim. Boa. Né? O Brasil é a 9ª economia do mundo. Está reclamando do quê? Então nós estamos localizados, as nossas lojas estão localizadas em 30% da 9ª maior economia do mundo. Eu queria saber onde é que está essa crise aí. Vamos refletir um pouquinho, porque na hora que você começa a olhar aquilo ali e definir as políticas para a sua empresa, você tem que ter informações, você tem que ter propósito, você tem que saber o que está fazendo. Não adianta você se acomodar e falar da crise e não tomar aquelas ações ali. Adianta? O que muita gente estava fazendo é navegar ou surfar numa bolha. Entendeu? O país cresceu artificialmente. E aí muita gente entrou no negócio. Certo? Aí a maré baixou um pouquinho e todo mundo ficou enroscado ali. Falando de crise. Então prestem bem atenção. Quando você tem o propósito, tem a política, ano após ano, com ou sem situação financeira difícil, você vai crescer. Você vai ser melhor que seu concorrente. Tá certo? Essa é a ideia do nosso treinamento. É que você se torne um empreendedor melhor. Mas não vai depender de nenhum governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Vai depender de como você lida com o negócio.
Você tem que se adequar ao país que você vive. O Brasil é um país tropical, temperatura média de 25 graus a 30 graus, depende da região até mais. Não adianta você falar que... Entendeu? Você vai na Europa, já é outra temperatura, né? Aqui no Brasil é isso. Então você tem que adequar o seu negócio ao país que você está inserido. E é a 9ª economia do mundo, tá? Se vocês quiserem fazer um teste, monte uma empresa na 100ª empresa do mundo, o país do mundo, né? Eu costumo dizer isso porque eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que tinham loja em vários estados. O cara que não conseguir vender em São Paulo, meu, pode fechar as portas. Ele não vai vender em Curitiba, ele não vai vender no Rio de Janeiro, ele não vai vender em Minas Gerais, ele não vai vender em Santa Catarina, nem pensar. Rio Grande do Sul, então, esquece. Entenderam ou não? Você chega em Curitiba, a grande Curitiba tem 3, 4 milhões de habitantes, meu. A grande São Paulo tem 22 milhões de habitantes. Se você não vende aqui, você vai vender aonde? Hã? Agora, pegue tudo isso que eu falei e traga para cá, né? Com certo cuidado, como eu visito as lojas, eu faço esse tipo de pergunta. Porque 90% ou mais dos casos, a primeira coisa que a pessoa fala depois do bom dia ou boa tarde é que a coisa tá feia. Olha como é que eu sou recebido. Entendeu? Aí eu falo, legal. Você tem um balanço aí? O cara não tem. A coisa tá feia para quem? Hã? Tem um planejamento? Não. Você tem um relatório, pelo amor de Deus? Não. Hã? É sério, hein, gente? É muito importante a gente se capacitar. Esse treinamento aqui, que seja mais um de muitos que vocês ainda vão fazer. E que vocês vão recomendar para a equipe de vocês. Né? Aquele carinha que a gente viu lá sem enxergar, né? A ideia ali é uma conotação, nós estamos tirando a venda dos olhos, para que vocês enxerguem e vocês transmitam isso para a equipe. Coloque a equipe de vocês para enxergar isso também, tá? As empresas na qual eu gerenciei, era mandatório, obrigatório, todos os gerentes e coordenadores e funcionários, mas vou dizer gerente em linha geral, era proibido o cara trabalhar comigo se ele não conseguisse entender isso aqui. Por quê? Se ele não tiver a percepção de que o principal objetivo dele naquele negócio é aumentar o patrimônio da empresa, não faz sentido a existência dele na empresa. Ah, eu bato o meu cartão e ganho o meu salário. O que é isso? Que mundo que nós estamos? Tá maluco? Você vai vir aqui para fazer a empresa crescer, meu filho. Entendeu? Trabalhar e trabalhar muito, né? E não muito desesperadamente, muito com categoria. Não quero ninguém dando chutão aí para arquibancada, não. Quero o cara matando a bola no peito. Oh, desculpa. Ó, bati aqui, ó. Eu vejo empresas, vocês conhecem o chá, né? Chá. Conhecimento, habilidade e atitude. A gente vê muitas pessoas com disposição, com atitude, sai fazendo que nem um louco. Mas o cara não tem o conhecimento. Então, muitas vezes ele atropela, ele faz de qualquer jeito, ele erra. Então, busquem conhecimento sempre, tá certo? Apaguem da memória, deletem o que eu vou falar aqui, ó. Não existe crise, delete essa história de crise. A crise está na cabeça de cada brasileiro. Se você pegar a sua empresa, se você colocar suas metas, se você mudar o seu comportamento diário voltado para aquilo ali, eu não tenho nenhuma dúvida que o cliente vai para a sua loja. Tá certo? Entenderam ou não? Querem um exemplo simples? Eu dei aqui para vocês um exemplo. O cara tem R$500 mil parado lá, que não gira faz mais de 6 meses e o cara está trocando o título no banco para pagar a conta. Querem um exemplo mais simples do que esse? Por quê? É culpa de quem isso aí? Vai falar que é do Temer agora. Hã? É do presidente da República. Não é, meu.
Entendeu? Pega aquele seu estoque lá, por favor, transforma em dinheiro e nunca mais deixe repetir aquilo. Aí você não precisa trocar dinheiro no banco. Aí aqueles 3% vai para o seu resultado e não vai para o resultado do banco.